Então abra sua Bíblia na carta de Paulo a Efésios, capítulo 1. Nós vamos dar início hoje à série de pregações e de estudos no livro de Efésios. Mas antes de entrarmos no livro, eu acho que vale uma pequena introdução sobre o tema, ou a lente, como eu gosto de trabalhar os conceitos, da felicidade, do propósito. Porque nós, enquanto seres humanos racionais, seres racionais, carecemos de propósito. Ninguém consegue viver sem propósito. Nós já acordamos pela manhã pensando nos objetivos a serem alcançados durante o dia. Nem que seja não acordar pela manhã. Não sei se você entendeu isso, né? Tem gente que o objetivo é continuar dormindo, né? Mas não deixa de ser um objetivo. Nós carecemos de propósito para tudo. Embora alguns insistam em dizer que a percepção de propósito que nós temos nada mais é do que uma ilusão. Alguns que defendem o naturalismo vão dizer que o propósito na vida, ou a necessidade de propósito, ou essa percepção que nós temos de que algo precisa de fato ter um início, meio e fim, ela é uma ilusão. Porque, na verdade, tudo trabalha para a continuação das espécies. Então, não há propósito, não há sentido, há apenas o caos. Há apenas um universo que se expande e se esfria, levando consigo toda a história, todo o sentido, todo o propósito, todo o objetivo para o abismo gelado. Muitos vão trabalhar e pensar que, na verdade, o único objetivo que nós temos, se é que temos algum, é viver para sermos felizes. Então, que vivamos para o prazer, vivamos para a satisfação própria, porque isso vai passar e o tempo, de fato, é bem curto. Mas eu quero hoje conversar com vocês sobre algo muito maior, muito mais elevado. Aquilo que muitos filósofos, pensadores, escritores vão perceber na criação como sendo algo que, na medida em que se observa, nos parece, e algo que parece todo o tempo estar sendo escrito, está sendo administrado, está sendo trabalhado com um objetivo. Afinal de contas, para que se chegue à conclusão de que necessitamos de propósito, não é preciso ser muito inteligente, apenas sensível. Apenas sensível. Por isso eu quero falar com você hoje sobre o propósito da história na mão de Deus. Por isso vamos ler Efésios capítulo 1. Qual o propósito da história nas mãos de Deus? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, e para que nos deu, ou melhor, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Segure a sua leitura, nós vamos continuar lendo, mas é importante a gente entender que o livro, ou a carta de Paulo a Éfeso, é uma das cartas que é tratada como cartas da prisão. Porque Paulo, quando escreve a sua epístola à igreja em Éfeso, ele está preso em Roma. E já um Paulo vivido, experiente,
maturado, calejado pela sua história, pelos acontecimentos, alguém que já tem uma maturidade em se tratando de relacionamento com Deus, com Cristo, alguém que já tem uma teologia, que convenhamos, a gente fala teologia hoje, para nós é algo que soa algo comum, mas Paulo, ele faz parte de um grupo que estava construindo uma teologia em cima da revelação que era Cristo. Para a gente está tudo muito mastigado, a gente quando vai estudar, estuda já os conceitos já prontos, mas Paulo estava sendo ali trabalhado para a compreensão de tudo aquilo que ele havia vivido, de tudo aquilo que os apóstolos haviam vivido, de tudo aquilo que foi a revelação do Filho encarnado entre os homens. Aqui já um Paulo maduro, já um Paulo com experiência, já um Paulo testado. E ele escreve para a igreja em Éfeso, porque, na verdade, a igreja em Éfeso era uma igreja que foi plantada por ele. Como diz o livro de Atos, que ele passou um bom tempo ensinando lá, mas que era uma igreja constituída de judeus, cristãos e gentios. Isso vai ser trabalhado no decorrer da carta. A gente não sabe ao certo o motivo que levou Paulo a escrever a sua carta a Éfeso. Não sabemos se houve uma pergunta, algum tipo de indagação, algum tipo de dúvida por parte da igreja que levou a escrever. Não sabemos se havia de fato um desentendimento entre judeus e gentios. O fato é que Paulo escreve a sua carta com o objetivo de mostrar para aqueles homens que eles agora eram uma só raça, um só tipo, um só povo em Cristo. Então, Paulo vai começar a sua epístola, como ele, na verdade, inicia as suas outras epístolas, se apresentando e mostrando quem era, na verdade, o destinatário da sua carta. Ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, e apóstolo, não só como a palavra no grego traz o significado de aquele que é enviado, mas apóstolo como aquele que tem autoridade, aquele que foi selecionado, escolhido por Jesus, como os 12. Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Éfeso. Então Paulo vai escrever a sua carta aos santos e fiéis. Quem são os santos e fiéis? São os membros daquela igreja. Não como alguns teólogos romanos, não é? Que vão interpretar isso aqui como se Paulo estivesse escrevendo para uns santos mais que outros. A ideia aqui é que santos e fiéis são os membros, são aqueles crentes que moram naquele lugar e congregam naquela igreja. Ele vai dizer, santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graças a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, depois do seu início, da sua introdução aqui à carta, nós vamos ter início ao que é chamado de uma das maiores porções do Novo Testamento. Paulo inicia, eu não sei se nós já conversamos sobre isso, mas no idioma em que foi escrito, não tem pontuação. Então, Paulo vai respirar aqui no versículo 14. Isso tudo que você vai ler aqui, do 3 até o 14, é uma única frase em grego. Não sei se você entende isso. Paulo está falando sem parar, sem pontos, sem parágrafos, até o versículo 14, quando ele respira e muda a sua entonação. Embora em português nós tenhamos aqui as pontuações para que haja um entendimento do que está sendo dito, na língua original, isso é maravilhoso, porque é quase como um cântico de adoração. E você vai perceber que Paulo, no final de alguns versículos, ele termina para a glória, para o louvor da sua glória. Versículo 6. Isso é só, na verdade, para a gente entender aqui o que é que está acontecendo. Versículo 6. Para o louvor da sua glória. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. 14. Para o louvor da sua glória. Então parece que são estrofes. Paulo trabalha um pensamento e ele encerra cada porção para o louvor da sua glória, ligando em um novo pensamento, em um novo pensamento, e assim inicia-se uma construção teológica riquíssima, elevadíssima, até o versículo 14. No 15,
ele já vai mudar o tom, e você pode perceber em português que isso é possível. Então vamos com calma, como se diz no bom carioquês do Rio de Janeiro, muita calma nessa hora, porque a gente é levado aqui a tantos lugares, não é, maravilhosos na teologia paulina. Portanto, eu gostaria de trabalhar e não me prender a discussões históricas até, mas trabalhar o objetivo do autor. Quero que vocês me entendam aqui, porque vai nascer aqui, esse texto suscita muitas discussões históricas, muitas discussões teológicas, mas Paulo não está interessado em discussões teológicas, ele está interessado em dizer algo para a igreja, e é isso que nós temos que alcançar, ou buscar alcançar aqui. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso em si já é importante, porque Deus e Pai, a gente sabe a quem ele se refere, mas é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai tratar Jesus como Senhor, como Cúrio, Senhor dos Senhores, e vai colocá-lo na mesma categoria que Deus, porque ele é filho de Deus, não como nós somos, criaturas, filhos, mas Jesus é o filho enviado de Deus, é o filho gerado na eternidade por Deus. Então Paulo vai continuar dizendo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o que isso quer dizer, né? Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E ele vai dizer bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, na verdade, o que Paulo está falando, que tanto Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor, deu-nos, presenteou-nos com bênçãos tais que não só tem um efeito aqui na terra, como também nos céus. As bênçãos de Deus para nós, toda a sorte de bênçãos, né? Todo tipo de bênção maravilhosa vindo de Deus, ela não só se faz presente aqui no nosso cotidiano, como o cuidado de Deus, como a salvação que Deus nos dá, como a transformação, mas algo que também tem um reflexo nos céus. Então, o movimento de Paulo agora é dizer que Deus não só trabalhou na salvação, mas trabalhou em algo que transcende ou ultrapassa a nossa limitação temporal. Não quero ser muito filosófico aqui, mas para dizer que parte dessas bênçãos espirituais vai ser o corpo do seu próprio texto. Assim como ele vai depois desenvolver no capítulo 2 o Espírito Santo que habita em nós, que é presente de Deus, que é algo dos céus para nós e que tem um efeito aqui na transformação e tem um efeito na eternidade, nos céus, nas regiões celestiais. Mas esse ainda não é o ponto, porque Paulo ainda acha que está esquentando aqui os motores, né? Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então vamos com calma aí. Deus nos elegeu. E a palavra no grego tem a ver com escolher. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu com um objetivo. Porque ele não nos escolheu olhando para nós e achando, quem sabe, graça, ou sentindo algum tipo de afeto, porque nós nem existíamos quando ele escolheu. Diz o autor que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de que a criação, como nós conhecemos, fosse criada. Deus já havia escolhido o seu povo. Antes da criação, de que a criação viesse à existência, Deus já havia selecionado para si o seu povo. Só isso aqui, eu acho que a gente já poderia parar e conversar a semana toda. Como assim? Se nós nem existíamos, como Deus nos escolheu? Se nós nem havíamos sido criados, como Deus nos escolheu? Então, antes de eu falar do como, eu acho que é importante a gente entender para que ele nos escolheu. E ele vai dizer, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Você é santo e irrepreensível? Aí, assim, então Deus não me escolheu, meu amigo, porque eu, Ander Josi Pereira de Araújo, CPF 093-809-42702, não sou santo nem irrepreensível.
não conforme a expressão usada por Paulo no grego. Você sabe que a palavra santo vem de hagios, né? Tem até banda com esse nome, banda hagios, das antigas, né? E o santo, o hagios em grego é algo separado mesmo. Foi separado para uso exclusivo. Então, Paulo está dizendo que o povo de Deus, esses que Deus escolheu, eles foram escolhidos para serem separados, exclusivos dele. E a outra palavra é irrepreensível, né? Está aí na sua Bíblia. E a expressão no grego é amomos, que é usada para o sacrifício perfeito. Como no Antigo Testamento, quando se levava um sacrifício, e ele deveria ser sem mácula, sem mancha, sem defeito. Então, Deus nos escolheu, diz Paulo, para sermos separados, exclusivos e sem uma mácula sequer. Sem uma mancha sequer, sem um defeito sequer. E aí eu poderia falar para você aqui agora, você tem sido santo, né? Você tem sido assim, eu sei que eu vou ter um problema aqui, porque nem eu vou conseguir ficar nesse lugar. Porque Paulo não está dizendo isso. E aí é que vem a grande sensação da teologia paulina. Quando ele vai dizer que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, é porque Deus elegeu o seu povo e Ele vai fazer com que o seu povo seja santo e irrepreensível. Ele vai fazer. A eleição, a escolha é de Deus. Então é Ele quem irá proporcionar essa condição de ser santo e irrepreensível, de ser hagios e amomos, de ser sem defeito, sem mácula, porque nós somos. Mas onde está a chave do versículo? Em Cristo. Nós somos sem manchas e separados para Deus. Em Cristo. Por quê? Porque Cristo, quando foi para aquela cruz, Ele não foi à toa. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então Deus, quando olha para o seu povo, Ele não olha para a condição de pecadores, mas Ele olha para a condição de salvos. Salvos em que, apesar das nossas falhas e nossos defeitos, é Cristo quem Ele vê. Você entende isso? É Cristo quem Ele vê. Não é você, não é pecado X ou pecado Y. Como eu já disse aqui alguns sermões atrás, todos os seus pecados foram perdoados, meu amigo. Você não tem mancha nem mácula. Se você é transformado de fato, se você recebeu Jesus como seu Salvador, não tem mancha nem mácula em você. Porque quando Deus olha para você, o seu pecado foi pago. A sua dívida foi paga. Por isso Ele nos elege. Então aqui, muito mais do que ficarmos pensando em algum tipo de discussão histórica sobre calvinismo versus arianismo, ou melhor, versus toda sorte de discussão que há, que envolve esse assunto, se fomos predestinados, se Deus escolheu, se Deus não escolheu, é muito maior do que isso. Porque Deus, na verdade, está mais preocupado em nos mostrar que a sua graça e o seu amor ultrapassa todas as nossas limitações. Todas. Todas. Porque dizer para você que você tem que ser santo, viver uma vida sem pecado, é mole dizer. Mas a gente sabe que isso não condiz com a realidade. Ninguém é assim. E se ninguém é assim, ninguém se enquadra nos santos irrepreensíveis aqui. Então a carta não é para a gente. É para algum outro tipo de indivíduo, que eu acho que nem se enquadra no conjunto de pessoas que são humanas. Então Deus nos elegeu. E quando Ele está falando aqui, nos elegeu, Ele está falando de um povo santo. Que quando Deus olha para esse povo, Ele não vê pecados. Ele vê seu Filho na cruz, que lavou e redimiu o seu povo de todos os pecados. Isso não é lindo? Isso é lindo. Isso é muito mais elevado, mas não acaba não. Isso não é nem o meu primeiro ponto ainda. Porque ele vai dizer que tudo isso foi em amor, não é assim que se conclui o versículo 4? E aí vem
o 5 diz, ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Vamos com calma, né? A palavra predestinou aqui vem do grego prorizo. É algo, o pró mesmo, acho que a gente já entende isso, proativo, não é? Que dá origem a esse tipo, é antes. Então Deus, ele elegeu, ele escolheu, e ele pró-selecionou, demarcou. Né? Pensa numa região aqui, geográfica mesmo. Ele escolhe o seu povo e demarca, prorizo. Ele pré-seleciona. Não é destino. Não é essa a melhor tradução. Isso não sou eu que estou inventando, não. A melhor tradução, que não tem correlato em português, é que ele pré-selecionou os seus. Isso é muito mais, eu diria, abrangente do que indivíduos. Eu dizer, ele escolheu você para ser predestinado. Não, o que Paulo está dizendo é que ele escolheu o seu povo, os santos, esse que ele escolheu. Os santos, o povo de Deus, aqueles que serão adotados, aqui como Paulo está falando, que fazem parte da história de todos os salvos de todos os tempos. É desses que Paulo está falando. Está falando da igreja X, da igreja Y, da denominação. Se você é arminiano, se você é calvinista, não interessa isso. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de salvos. Verdadeiramente salvos, foram escolhidos por Deus. O povo foi escolhido por Deus por causa do o seu conhecimento prévio de quem eles são. Não sei se me fiz claro aqui. Antes de você escolher Deus, antes ele já conhecia isso. Antes ele já conhecia. Antes da fundação do mundo, ele já sabia que você o escolheria. Por isso ele te chama de meu povo. Por isso ele te chama de eleito. Não que a salvação dependa de você escolher Deus, porque você não escolhe Deus. É Ele quem te escolhe. Porque foi Ele quem deu o passo para a salvação. Não fomos nós. Foi Ele que enviou o Filho, não fomos nós. O passo de escolha foi de Deus. A única coisa que nós fazemos nesse processo, eu não estou falando do processo da salvação, mas do processo do plano, é pedirmos para sermos aceitos. Isso muda. Eu já disse algumas vezes, você não aceita Jesus. Isso é balela. Não aceita. É Ele quem te aceita. Quando a gente cai de joelho diante de Cristo, nós estamos clamando para que Ele nos aceite como filhos. Você sabe da maravilha? Ele vai dizer assim, Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo, não é? Porque pela sua vontade, pela boa determinação da sua vontade, Ele nos chamou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus. Isso aqui é algo interessante, vale a pena um adendo aqui, porque quando a gente pensa em adoção hoje, a gente tem uma ideia que é diferente da ideia original aqui. Porque a adoção, normalmente, tem a ver com você, de alguma forma, ir em encontro do outro, ao encontro do outro, e beneficiá-lo pela adoção. Né? Você vai, por exemplo, no orfanato, e lá tem as crianças, né, que não têm os pais e tal. Então você escolhe um deles, ou dois, ou três, que seja, e você o adota. Mas apesar dele fazer parte da família, um filho adotado, a adoção é sempre algo menor do que o filho natural. Você pode até dizer que não é, mas é. Tanto que a gente usa essas expressões assim, você é adotado, você não é filho não é assim que a gente fala? É pejorativo até, como a gente usa. Porque hoje a adoção tem um significado diferente. O adotado é aquele que não é original, é aquele que foi inserido de alguma forma. Isso é bem verdade no que Paulo está dizendo, mas na época em que Paulo escreveu, havia um princípio de adoção que era diferente do nosso, chamado pater familia, romano. Então, quando que a adoção era feita? Quando o pai, o patriarca, não tinha descendente. Ele não tinha descendente. E todos os seus bens iriam se perder. Então, quando ele ia para a adoção beneficiava a família. E não necessariamente o indivíduo. Está entendendo? Não era um abandonado que estava sendo adotado. Era alguém que tinha a sua vida, a sua profissão, e era convidado a fazer parte da família para dar continuação. Entende?
O beneficiado era a família, não o indivíduo somente. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que Deus nos elegeu, nos escolheu, nos selecionou para sermos herdeiros com Cristo. E é aí que o negócio pega. Porque nós iremos herdar com Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. Ai, ai, ai. Você faz ideia? Porque a nossa concepção é de que a gente é alguma coisa pequenininha no céu, né? E Deus, assim, por um pouquinho de misericórdia, foi lá e, né, deu a possibilidade da gente entrar no céu meio que sem merecimento, que é mesmo, mas a gente está lá se sentindo grato por fazer parte daquele. E esse sentimento eu acho que é até nobre, mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o povo de Deus foi um povo que foi selecionado por Deus para herdar todas as coisas junto com Cristo. Nós estamos sendo inseridos na família de Deus, no relacionamento que Ele tem com o Filho, com o Espírito Santo, como irmãos de Jesus, como aqueles que foram chamados para governar junto. E se isso não é maravilhoso, meu amigo, eu não sei o que seria, porque pensa na supremacia de Cristo, pensa no poder de Deus, pensa na infinitude que é o conhecimento, na infinitude que é a pessoa de Deus e na pequenez que nós somos. Pensa nisso. O abismo é terrível. Eu falei semana passada, preguei na parábola em que cada um negociou algumas moedas e o cara achou que ia ganhar um bônus qualquer, ganhou cidades para governar, não é? E quão abissal era a premiação diante do tipo de coisa que ele fez. Isso não chega perto do que Paulo está falando. Não chega perto. Porque Paulo aqui está dizendo que Deus, Ele nos chama para algo extremamente especial e grandioso, cósmico até. Então eu acho que, se essa exegese é correta, quando Deus nos chama, não é, para fazermos parte do relacionamento com o Filho, do relacionamento com o Espírito Santo, Ele está também nos dando eu diria, um universo de responsabilidade para com o seu reino. É isso que é. Nós não somos aqueles que estão entrando pela porta dos fundos. Eu não estou aqui querendo levar o homem, não. Não estou aqui querendo fazer de você alguma coisa que você não é. Eu estou aqui fazendo a leitura do que o apóstolo está dizendo. O trabalho de Deus, o esforço de Deus em enviar o Filho é algo que a gente sequer imagina. E eu acho, e tenho certeza, não acho não, que nós vamos ser surpreendidos dos céus. Nós vamos ser surpreendidos. Porque a gente acha que vai ter um lugarzinho lá e Deus está preparando lugares maravilhosos para nós. Do seu lado. Do seu lado. É algo muito grande. É algo muito grande para que a gente possa, de fato, entender e levar a sério a coisa. Não é levar a sério porque vamos ser bonificados por isso. Inclusive a expressão santos e irrepreensíveis não depende do nosso esforço, porque Deus já vai fazer com que isso aconteça. Não depende da nossa performance, porque Deus já vai fazer com que isso aconteça. Mas precisa acontecer. Precisa acontecer. Eu inverto aqui. Você não tem que se esforçar para ser santo. Se você passou por um processo de transformação, e você tem a partícula divina em você, que é o Espírito Santo, você irá passar por transformação. Tem que passar por transformação. Porque essa é a característica do salvo. Não é questão de esforço. É questão de que Deus já disse que será. Porque foi para isso que Ele nos escolheu. Entende isso? A santidade, o ser sem mácula, é algo que através do Espírito Santo Deus vai fazer com que aconteça na nossa vida. Deus vai fazer. E aí você pode me dizer, então beleza, né? Então eu vou viver a minha vida. Porque a gente pode, se somos de fato remidos pelo sangue do Cordeiro, retardar a ação do Espírito Santo em nós. A gente pode embaçar o Espírito Santo em nós.
A gente pode impedir que o Espírito Santo haja em nós. A gente pode retardar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque Paulo vai dizer, ainda que Deus tenha nos elegido, ainda existe uma briga entre nós e o Espírito Santo. Aquilo que ele vai chamar de briga de carne contra espírito, não é a carne, né? A pele, não é? O tecido, não é isso que briga, somos nós. A carne é o homem. Nós brigamos com o Espírito o tempo todo, porque o Espírito Santo quer nos levar a uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de aproximação. E nós, por causa do velho homem, né, que somos, a gente tende a puxar a corda para o nosso lado, é como um cabo de guerra. Isso se é salvo, né? Óbvio. Porque aquele que é salvo, ele pode até estar lento no processo. Ele pode estar até devagar, vagaroso, no processo de parecer cada vez mais em imagem e semelhança de Cristo. Mas vai acontecer. É só, quem sabe, ele começar a entender a grandiosidade do chamado de Deus para a gente. Então, aquele pecado que você pratica, que você não consegue abandonar, Deus vai fazer com que você abandone. Deus vai fazer. Isso vai acontecer, cara. A ação do Espírito Santo. Nós fomos eleitos, chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Ele vai fazer. Vai chegar um tempo que você vai olhar para aquilo e vai dizer, isso já não me seduz mais. Isso já não me atrai mais. Mas não é pelo seu esforço. Isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. É pela ação de Deus. Tá bom, Jô, mas como é que eu faço? Se aproxime dele. Busque-o. Busque-o, aproxime, estreite o relacionamento, priorize, que essas coisas te darão, isso é a promessa, Paulo está dizendo aqui. O que a gente não pode é confundir a graça, confundir o plano de salvação com Deus com algo que dependa da gente, na busca pela santificação, na busca por ser sem mácula, na busca por não pecar. A gente acaba colocando muita força nisso. Eu até já brinquei com isso, a gente fala, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Você só pensou em pecado, bicho. Não pensou em outra coisa. Você só pensou nisso. Nós temos que pensar em coisas grandiosas, elevadas, reino dos céus, a salvação que nos foi presenteado, Deus que nos convida para fazermos parte da família. Não somos mais deste mundo, apesar de estarmos nele. Somos de algo muito maior, fazemos parte de algo muito maior. Por isso o desafio de Paulo e o meu para você é que você leve isso a sério. Reino de Deus é seu também. Você faz parte disso. Você foi chamado para isso. Você foi eleito para isso. Você foi prorizo, predestinado para isso. O seu reino. Paulo não termina aqui, não. Poderia falar tantas coisas aqui. Mas ele diz assim, no versículo 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco, em toda sabedoria e prudência. Para um pouquinho, vamos avançar aqui. Paulo está dizendo que foi através do sangue de Cristo, não é? Foi pelo sangue do seu Filho aqui. Temos a redenção, o perdão dos pecados, por isso que nós somos santos e irrepreensíveis, porque nós fomos perdoados, uma vez por todas. Nós fomos perdoados. Não há o que possa te separar do amor de Deus. Fomos perdoados. Tudo foi perdoado. A dívida foi perdoada. É isso que ele está dizendo aqui. Nós temos a redenção. Você sabe o que é a redenção? E a gente fala isso pra caramba. Às vezes a gente confunde redenção com salvação, com expiação. Está tudo no mesmo pacote, né? A gente só escolhe a melhor palavra para usar. Mas a palavra no grego é apolutroses. Eu estou trazendo para você porque existem palavras-chave aqui que Paulo usa. E que vai dar origem, né, à redenção, como a gente bem usa. Mas a redenção, ela é, como vocês já estudaram, acredito, na escola dominical alguma vez na sua vida, o pagamento de uma dívida que você sozinho jamais poderia pagar. Redenção. Apolutroses. É uma dívida que você sozinho jamais poderia pagar. Quem pagou? Cristo.
Que dívida é essa? Pecado. Nós caímos, transgredimos, ultrapassamos a linha, ofendemos a Deus. Deus é santo, e em sua santidade, e por causa da sua santidade, o nosso pecado trouxe uma separação, uma divisão, um abismo entre nós e Ele. E a nossa dívida jamais poderia ser paga com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com nossas próprias mãos, com a nossa obra. Não tem como. Não tem como, é uma dívida impagável. E aí o que Deus faz? Isso é redenção. Em amor, envia o Filho para pagar a dívida no nosso lugar. Não é isso? Se você for pegar isso em miúdos, nós ofendemos a Deus. Deus enviou o seu Filho, nós matamos o seu Filho. E Ele nos perdoou. Os ofensores mataram o Filho de Deus. Não é só, Ele enviou seu Filho morreu por você. Não. O Filho dele veio por causa da nossa ofensa, por causa da nossa imoralidade. E foi para aquela cruz porque a gente enviou Ele para a cruz. Quando eu falo a gente, eu estou falando a raça humana enviou Cristo para a cruz. O ofendido morre no nosso lugar, porque a dívida era nossa. E você sabe que, eu já devo ter falado isso algumas vezes, Jesus é justo, sem mácula, sem pecados, inocente. E a condenação de morte, ela é para aquele que é devedor, para aquele que ultrapassou, para aquele que transgrediu. Porque em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Sabe o salário, a paga? Aquilo que a gente recebe no final do mês, depois de um mês de trabalho. Todo mundo entende essa linguagem, né? O salário de quem peca no final do mês é a morte certa, meu amigo. Esse aqui não atrasa não, esse pagamento não atrasa não. Isso aqui você pode ficar tranquilo que vem, certinho, na data. Sem nenhum tipo de taxas ou impostos descontados. É o pagamento que vem certeiro para todo mundo, a morte. Porque todo que peca merece a morte. Jesus não pecou, mas morreu. E quando ele morre, o que acontece? Há uma falha no sistema, porque ele não poderia ter morrido. Porque quem morre é quem peca. E quem não peca não merece a morte. Eu já disse isso. Até em estudo, né? Quando a gente faz estudo de discipuladores, se você não pecar, bicho, você não morre. É isso que a teologia diz. É isso que Paulo diz. Porque merece a morte quem peca. Quem não peca não precisa. Você vai morrer como? Se você viver uma vida sem pecado, você pode entrar no céu batendo no peito, dizendo, eu mereço isso aqui, ninguém vai dizer nada, deixa o cara. Né? Não toca no cara não, deixa o cara não tem pecado não. Porque só quem merece a morte é quem peca. Mas a gente sabe que não existe esse indivíduo. Porque Paulo vai dizer que todos pecaram. Não tem um sequer. E se disseres que não tem pecado, é mentiroso. Porque faz uma análise aí, bem rapidinha, né? Quão mentirosos somos se dissermos que não temos pecado. Mas Jesus não tinha. Ele foi obediente em tudo até a morte, morte de cruz. Então por que ele morre? Se ele não tem pecado. O que o mata? Eu vou dizer para você, olhando bem fixo em você, o seu pecado mata. Porque ele carrega eles. Ele não merece. Ele é justo e inocente. Ele é aquele que os salmos falam, quem é o rei da glória? Ele entra no céu como o rei da glória. Levantais, ó portas celestes, porque é chegado o rei da glória, o Cristo, aquele que é sem mácula, aquele que é sem pecado, aquele que é justo, que é inocente, que tomou os seus pecados, a dívida impagável que há sobre você, e carregou sobre ele e foi para aquela cruz. E agora, o universo, o cosmos, o sistema tem uma dívida com ele, porque ele não merecia morrer, mas ele morreu no seu lugar, e agora ele compra quem ele quiser. Isso é redenção. Ele compra quem quiser, ele tem direitos, porque ele não merecia a morte, mas a morte foi sobre ele, mas ele venceu a morte e agora tem direitos. Por isso que ele tomou sobre si e herdou sobre si o nome acima de todos os nomes.
aquele que reina sobre todos os reis, sobre todas as nações, aquele que é Senhor de todos. Amém? Amém. Meu amigo, é muita coisa. Você sabe a sensação que eu fico quando eu estudo isso? Cara, o que Deus viu em mim? O que Ele viu? O que Ele viu? O que Ele viu em você? Que levou Ele a se apaixonar desse jeito? A sentir um amor desse tamanho? Porque era tão fácil deixar a gente se perder, é só ignorar isso. Quem sabe Deus poderia ter dito, eu vou criar de novo. Ele fez isso uma vez, né? Eu vou recomeçar essa história aqui. Foi com Noé, começou de novo, deu errado de novo. E se deixar, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado para sempre, ad eterno. Então ele resolve a questão. E ele deixa o convite universal de amor, para que nós possamos fazer parte da história de salvação do homem, da história de salvação do pecador, daquele que não merecia a salvação. Esses somos nós. Não se engane, não é uma coisinha. Deus quer te salvar do inferno. Para com isso, não é isso. Isso não é teologia bíblica. Deus quer te salvar do inferno. Deus quer fazer de você filho, governante com Ele, que julgará as nações, que sentará no trono, como diz Apocalipse. Isso é redenção. Santos, sem mácula, escolhidos por Deus, eleitos por Deus, para se assentarem no trono e governarem com Ele. Amém? Você pode dar uma salva de palma para isso? Bate forte, velho! Não é para mim não, cara, isso é maravilhoso! Você percebe, ou consegue imaginar um Paulo velhinho, pensando nisso tudo que foi a trajetória dele, perseguição, o cara foi apedrejado, o cara pagou, pelo que não fez, fugiu dentro de cesto, foi tido como morto, naufrágio, não sei nem quantos passou, porque ele narra alguns aqui, mordido de víbora, cara tá velho agora na prisão, preso, esperando julgamento. Escreve isso aqui. Vocês foram chamados por Deus para reinarem com Ele. Não é fugir do inferno. Que inferno, cara. Manda o inferno para o quinto dos infernos. A gente não tem nada com isso. Parece que eu li um livro do Philip Yancey, que ele fala que vai num enterro e o pastor, então, vai pregar e no meio do sermão ele olha para o defunto assim e diz: a morte vá para o inferno. Morte, vá para o inferno. Eu não quero ir. E o pessoal se espantou, né? Ninguém fala isso num velório, né? Ele falou: não, eu não estou xingando nem o defunto, nem Deus, não falando para a morte, meu irmão. Isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. A gente não está fugindo do inferno. Você está com medo do inferno, cara? Não tem nada com isso. O inferno é para os filhos da desobediência, não para os salvos, não para os santos, não para aqueles que olharam para o reino de Deus e tomaram as responsabilidades, porque fazem parte disso. Fazem parte disso. Ele continua falando, e no versículo 9 diz assim: Ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. O mistério aqui, de mysterium mesmo, no grego, não tem a ver com as religiões, não é? As seitas misteriosas do tempo, mas o mistério que ele está falando é justamente tudo isso que ele disse: a eleição, o chamado, o ser inserido na família como filho, o sangue de Cristo naquela cruz que perdoa todos os pecados. Esse é um mistério que esteve oculto na história do homem, esteve oculto na história do Antigo Testamento, apesar de a gente ter breves deslumbres, não é, das profecias, mas era algo que não era claro e que agora foi revelado. Disso que Paulo está falando. Isso foi revelado por causa da determinação da sua boa vontade, né? A sua boa determinação ele propôs. E ele vai dizendo 10 assim: por que ele revelou? Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Calma aí, vamos devagar, né? Ele fala
de dispensação aqui. Versículo 10. A palavra no grego oikonomos. E dispensação tem a ver com dispensa. Né? Você vai rapidinho entender o que é dispensa. A ideia da dispensa aqui do oikonomos é o mordomo administrador, que administra a sua casa, administra a sua dispensa. Então o que Paulo está falando é que Deus revelou o seu mistério, aquilo que esteve oculto, para a administração sua. Deus administra. Deus, ele organiza. Ele é o maestro aqui. Ele está organizando. Ele está organizando a plenitude dos tempos. Então, porque ele vai falar que a plenitude dos tempos, a organização da plenitude, do momento ápice de fazer convergir em Cristo todas as coisas, elas são tanto no céu como na terra. Então, o que isso quer dizer? A dispensação é a organização de Deus na história, para que tudo, tanto no céu quanto na terra, culmine em Cristo. Está entendendo isso? Culmine em Cristo. Conclua-se em Cristo. Finalize-se em Cristo. Tanto no céu quanto na terra. Tudo, toda a história, desde o início, desde a queda até o fim, até o juízo, é algo que está no controle de Deus. Que Ele administra, que Ele sustenta para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Não há nada que não esteja no controle de Deus. Não há nada que aconteça que não esteja debaixo da sua autoridade. Você vai perguntar, e os campos de concentração na Alemanha, e os tsunamis, e os estupros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que para o plano de Deus se conclua, Ele está cuidando para que as coisas aconteçam. Da mesma maneira com que Ele fez que, a partir da morte do seu filho, da imoralidade que foi a morte do seu filho, Ele fez com que isso fosse transformado em salvação. Da mesma maneira, Ele vai fazer com que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Isso é soberania de Deus. Tudo caminha para que a vontade de Deus se conclua. Por isso Ele é o oikonomos, o administrador dos tempos. Caramba, isso dá um filme, velho. Você está entendendo? Seja política, seja fome, seja miséria, sejam as coisas boas, seja o que for, nada escapa ao plano de Deus. Inclusive a igreja. A igreja é a agência do reino dos céus. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. A igreja é a agência do reino dos céus na terra. Por isso que Jesus estipulou, estabeleceu a igreja. Por isso que Jesus deu a ordem para que ela acontecesse, porque ela é ferramenta na mão de Deus para que o plano dele, de fato, se dê. Porque Cristo, ele reina já. E todas as coisas, de fato, estão debaixo dos seus pés. E qual o papel da igreja nisso? Por que Paulo está dizendo isso para a igreja? Porque vocês são herdeiros disso. Ele vai dizer aqui, posterior. Fomos feitos o que no 11? Herança. Nós somos herdeiros de tudo isso, do plano que Deus está arquitetando desde o início, que Deus está organizando desde o início, para que tudo culmine em Cristo. Por isso a igreja não pode ter nenhum outro papel que não agência no plano de Deus, para que, de fato, a criação seja recriada num único povo, numa única nação, numa única raça, para a glória e honra de Deus. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é outro, cara. Quando você olhar para a igreja, pensar em igreja, passar pela igreja, pensa no papel da igreja. Ferramenta na mão de Deus para que o seu plano, que não irá falhar, aconteça. Eu não estou preocupado, não estou de coração em encher a igreja. Não estou. Eu não estou preocupado em te agradar. Não estou. Eu não estou preocupado em ser simpático. Não estou. Eu não estou preocupado em ser bonito, se bem que mamãe dizia, né? Eu não estou preocupado. A preocupação não é essa, gente. A preocupação é fazer a vontade do Pai. Porque se você não fizer, vai se dar a si mesmo.
Portanto, é uma honra fazer parte disso. É uma honra que nos falta palavras. Entende? Plano de Deus para a salvação. Alguns teólogos vão dizer para a recriação daquilo que ele começou. É o teólogo Dietrich Bonhoeffer que vai dizer que a criação ela é completa em Cristo. A criação é completa em Cristo. Em Cristo nós somos completos. Nós recebemos honra que nem os anjos receberam. Nem os anjos receberam. Isso é a sua igreja. Isso é seu povo. Agora, sabe da notícia chata? Igreja não é isso aqui. Igreja não é o local. Igreja não é o prédio. Igreja não é o aglomerado. Igreja não é o ajuntamento. Você sabe de que igreja que ele está falando? Anota isso. De todos os salvos, de todos os tempos, chamados para serem seus filhos. É desses. Não é a igrejinha, a igrejona, A, B. É o chamado dos salvos. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Se você faz parte disso, se você de fato passou por uma transformação, se você teve os seus pecados perdoados, se você é alguém que está sujeito ao senhorio de Jesus, à supremacia de Cristo, se você é alguém que olha para Deus como seu Pai de fato, se submete à sua vontade, está na hora de levar isso a sério. Está na hora de levar isso a sério. E sermos igreja de fato que faz a diferença, que estamos juntos no único objetivo, para que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Amém? Se não é isso, seu lugar não é aqui. Não é aqui. Se qualquer outra coisa te atrai, se é a pregação, o pregador, o membro, o espaço, o cenário, a música, o seu lugar não é aqui. Porque eu vou morrer dizendo isso. Aqui será um lugar para a glória de Deus, de santos, crentes, irrepreensíveis, porque foram lavados no sangue do Cordeiro para a glória de Deus. Amém? Eu acho que é isso. Tem muita coisa ainda para conversar, mas eu acho que não dá para ficar a madrugada toda aqui falando, né? A não ser que você queira. Brincadeira. Eu nem tenho conteúdo para isso. Tem que estudar tudo de novo agora, para quem sabe tentar exprimir em palavras o que o apóstolo, usado por Deus, escreveu aos santos em Éfeso. Meu convite a você é ser igreja. Seja a igreja de Cristo. Não uma igreja. A igreja. O chamado, o escolhido, o predestinado por Deus para ser santo. Amém? Vamos ficar em pé.